Olá, gente, tudo bem? Bom, depois de algum tempo sem postar vídeos, eu resolvi voltar e postar e voltar a gravar para vocês, né? Mas agora eu venho em um vídeo meio diferente para vocês, porque Deus tem colocado em meu coração para gravar algumas mensagens bíblicas e postar. E eu já tenho até umas duas ou três quase prontas que Deus colocou em meu coração para poder postar para vocês. Só falta terminar umas partes direitinho, organizar, né, direitinho essas partes. E para poder gravar, tem que arrumar um tempo também, que o tempo tá muito corrido, não tô conseguindo gravar muita coisa, mas eu tenho já umas três mensagens já para vocês. Só que hoje eu venho um vídeo diferente também, assim, porque Deus colocou no meu coração para eu só ler para vocês dois capítulos do livro de Atos. Só ler, sem explicar, sem nada, que eu acho que o texto, assim, em si, são duas partes, é Atos 10 e 11. Quem quiser já pegar a Bíblia para poder acompanhar, é bom. Mas só ler só para vocês, porque o texto, assim, ele é um completa o outro, né? E ele é bem, assim, bastante... Só de você ler, ele já é bastante explicativo. Então, não sei o porquê, não sei. Eu tenho três mensagens já prontas, explicadinha, tudo direitinho. Mas Deus colocou em meu coração de ler esses dois capítulos para vocês. Não sei o porquê, não sei quem vai ajudar, não sei. Eu sei que essa já é a terceira tentativa que eu tô tentando gravar para vocês. Cada hora ou o telefone toca ou eu tenho que olhar alguma coisa, fazer alguma coisa. Essa é a terceira tentativa de vídeo que eu tô tentando filmar para vocês e não consigo. Vamos ver se essa eu consigo ir até o final. Então, Deus colocou em meu coração de ler esses dois capítulos de Atos para vocês. E depois eu vou ler para vocês aqui. É um capítulo grande, o 10 é grande, o 11 é um pouquinho menor. Mas eu vou ler para vocês. Espero que eu não me embanane em alguma palavra, porque tem algumas palavras difíceis. Mas eu também não sou muito boa para ler. Eu me engasgo, eu passo os acentos, as vírgulas, os pontos. Mas enfim, Deus mandou, a gente tem que fazer. Eu não sei o porquê, qual é o propósito de Deus, sabe? Eu sei que Deus tem um propósito na vida de cada pessoa, sabe? Que Deus abençoa a vida da gente. Muitas vezes a gente tem que só obedecer. Tem que obedecer e você não sabe o porquê, o que vai acontecer lá na frente, o porquê ele mandou você fazer isso. Muitas vezes você vai ficar sabendo depois só. Então eu vou ler para vocês, tá? Vamos começar, Atos 10, a história do centurião Cornélio. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. E agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou dois dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer. Enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas, vindo para a terra.
no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez me disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E quando perguntaram de Simão, que tinha por sobrenome Pedro, e chamando, e chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte, foi Pedro com eles e foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia. E Cornélio o estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e, prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado, e disse-lhes: Vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo, pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? E disse Cornélio: Há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão, o curtidor, junto do mar, e ele, vindo, te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e o faz o que é justo. O teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando-o num madeiro. A este ressuscitou Deus ao 3º dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos.
e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Bom, esse foi o capítulo 10, gente. Eu acho assim, eu não sei se é só comigo, mas quando eu li assim, eu acho que falou muita coisa, assim, se for fazer uma mensagem desse capítulo que dá muita coisa, vem muitas coisas na minha cabeça, só que eu ainda estou sendo moldada por Deus para poder fazer, eu não sei muito me expressar, não sei muito, tá na minha mente, mas eu não consigo passar para as pessoas, mas eu creio que Deus, ele começa a obra, ele é fiel para terminar, então eu creio que eu só lendo esses capítulos vai falar ao seu coração. E eu creio que em breve eu estarei aqui explicando para vocês, fazendo muitas e muitas mensagens com a direção de Deus para a honra e glória do Senhor. Então, eu vou ler agora o capítulo 11, que é rapidinho, é a continuação, tá? Que depois que aconteceu tudo, Pedro batizou Cornélio e todos os gentios, as pessoas lá, tudo, Pedro teve que justificar-se perante a igreja de haver batizado Cornélio, porque ele diz aqui, né, que ele não podia estar naquele lugar, né, que não era permitido ele estar naquele lugar com aquelas outras pessoas, né. Aí ele depois teve que justificar-se, né, com as outras pessoas, por que ele estava lá, o que ele foi fazer. Aí no capítulo 11 Pedro justifica-se perante a igreja de haver batizado Cornélio. Capítulo 11. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: entraste em casa de varões incircuncisos e comeste com eles. Mas Pedro começou a fazer-lhe uma exposição por ordem, dizendo: estando eu orando na cidade de Jope, tive num arrebatamento dos sentidos uma visão. Via um vaso como um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim, e pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes e feras e répteis e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu a segunda vez: não chames tu comum ao que Deus purificou. E sucedeu isso por 3 vezes. E tudo tornou a recolher-se no céu. E eis que, na mesma hora, pararam junto da casa em que eu estava 3 varões que me foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando. E também esses 6 irmãos foram comigo, e entramos em casa daquele varão. E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa, e lhe dissera: envia varões a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas
vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus me deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. E acaba aqui o capítulo 11, e foi um capítulo assim que falou muito ao meu coração, para não fazer acepções de pessoas, que é possível pregar a palavra, né, para todos têm o direito de receber a palavra do Senhor no coração. E eu senti no coração de ler esse capítulo para vocês. Eu espero assim que a pessoa, quando escutar, porque é um capítulo muito grande, eu vou até ver se eu posto no meu Facebook, mas muitas pessoas não têm a paciência para ficar lendo, ver um texto muito grande e não ler. E às vezes, muitas vezes as pessoas têm a paciência de assistir. Eu não tinha paciência de assistir vídeo no YouTube, não tinha paciência alguma. O meu irmão começou a assistir uns vídeos de jogo, de videogame, essas coisas, e eu ficava, nossa, como ele consegue assistir vídeo, ficar horas e horas em frente do computador? Eu não tinha paciência. Eu gostava mais de ler as coisas, só que se era um texto muito grande, eu não tinha paciência de ler também. Eu gostava de ler, eu adoro ler, mas dependendo do texto, se é muito grande, ainda mais sem Facebook, essas coisas, um texto muito grande, eu não tenho paciência para ler. E aí eu não tinha paciência de assistir. Depois eu comecei a assistir algumas coisas assim na internet, mas assim, porque eu não ia gostar mesmo de jogo, de coisa, eu não gosto, né, assim, de videogame, essas coisas. Mas aí eu comecei a assistir uns vídeos, fiz até uns vídeos, negócio de penteado, de cabelo, de algumas coisas assim. E Deus colocou no meu coração, por que não usar essa ferramenta para passar a palavra de Deus? Não ficar só postando coisa de beleza, não é errado, né? Não tem problema algum. Eu até vou continuar fazendo alguns vídeos, né, sobre esses assuntos, mas Deus falou no meu coração, por que não usar essa ferramenta para passar a palavra de Deus? Que esse deve ser o nosso objetivo, de não querer nos promover, mas promover a palavra de Deus. Por que eu não posso fazer isso? Promover a palavra de Deus através da internet, do YouTube. Tem muita coisa boa na internet, você tem que saber filtrar, né, as coisas boas e ruins da internet. Então Deus falou no meu coração. Eu espero que vocês tenham gostado, senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Os capítulos que eu li, eles são meio compridos, mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu volto, vou ver se eu consigo gravar mais as mensagens, que eu tenho tudo explicadinho, direitinho, que eu já fiz. E com o tempo eu vou fazendo mais e vou postando para vocês. Eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. Se a pessoa não gostar, se a pessoa levar para o lado de religião, disso e daquilo, essas coisas, dá muita polêmica. Eu acho, sabe, cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua religião. Não estou aqui para falar de religião alguma, eu estou aqui para falar da palavra de Deus. O que Deus colocar em meu coração, eu vou passar. Se você não concorda, simplesmente fecha a tela do YouTube, a tela do computador, e esquece o que eu falei. Agora, eu estou aqui para abençoar as pessoas em nome de Jesus. Eu estou aqui para passar a palavra, para glorificar o nome de Deus. Aí, se alguém não quiser, fecha simplesmente a tela e não precisa assistir, não precisa fazer nada, tá, gente? Então, eu volto na próxima com mais mensagens ou qualquer outro vídeo. Eu volto para vocês e posto. Espero que vocês gostem. Beijos, tchau, fiquem na paz de Deus. Tchau.